Neste terceiro e último vídeo da série sobre o olhar de segurança em condomínio, falarei sobre invasão ativa, invasão passiva, trânsito de veículos em seu condomínio e sobre drones nas dependências do condomínio. Vamos à vinheta! Eu sou o JG, sou gestor em segurança empresarial e síndico profissional. Muito bem, nossa sociedade é um organismo vivo e, para quem mora em condomínio, sabe que o reflexo de todas as inovações, regras e riscos impostas à sociedade, a qualquer momento irá se refletir no nosso convívio condominial, certo? Vou iniciar o assunto falando sobre a invasão ao condomínio e deixarei para a última análise falar sobre trânsito de veículos e os drones. Importantíssimo, pessoal. Ao final, ao falar sobre veículos no condomínio, irei dar uma informação onde poderá fazer a diferença entre um grande prejuízo ou uma enorme demonstração de gestão eficiente. Fique até o final. Invasão, conforme diz o enunciado, se dá por meio ativo ou passivo. Basicamente, o formato é igual, apenas se diferenciam no modus operandi. No formato ativo, há o uso da violência direta e explícita, como agressões físicas, verbais e até por exposição ao risco de morte, o roubo sendo consumado ou não. No formato passivo, toda a exposição e risco da violência não são impostas na ação. O crime fica na esfera do planejamento de subtrair algo apenas pelo meio da conversa, atingindo o objetivo no furto ou não, e evadindo-se do condomínio. Dito isto, vamos a alguns exemplos de invasão ativa e passiva. Exemplo de invasão ativa. Os bandidos abordam os moradores em seus veículos na rua mesmo e, através do uso da violência psicológica e armados, entram e assaltam o apartamento da vítima. Estes atuam sozinhos ou em dupla. Exemplo de invasão passiva. Estes entram ou permanecem no local de maneira clandestina ou maliciosa, sem usar violência direta. Aqui estão algumas das principais formas como eles agem. Disfarces e ludibriação. Entram junto com o morador, aproveitando o efeito carona. Os criminosos observam momentos em que os moradores estão distraídos e furtam pertences como smartphones e outros pertences fáceis, que tenham valor, claro, né? Esse efeito carona se dá quando alguém está entrando ou saindo do prédio. Outra forma, clonagem de controles remotos. Clonam os códigos dos controles de garagem, acessam áreas comuns sem chamar atenção e podem furtar veículos ou outros pertences. Vamos ao segundo assunto: trânsito de veículos no condomínio. Atualmente, muitos condomínios são verdadeiras cidades e possuem suas próprias vias de trânsito de veículos. Porém, se faz necessário ter regras, pois, havendo passivos, o síndico será responsabilizado pela negligência neste assunto. Precisamos entender que o condomínio não tem poder de multa nos moldes dos órgãos competentes sobre o tema nas cidades. No caso de situação irregular, claro, né? Onde se infringe alguma lei de trânsito. Mas, mesmo assim, as vias internas necessitam seguir a legislação de vias terrestres e, como tal, são classificadas conforme o artigo 20 do Código de Trânsito Brasileiro. Inclusive, as placas de sinalização não podem ser criadas de qualquer jeito, pois elas devem seguir as placas de regulamentação de trânsito oficiais conforme legislação. As vias internas dos condomínios devem ser elaboradas em conformidade com o projeto viário, desenho de vias, largura, raios de curvatura, enfim, tudo isso, né? Locação das vagas, posição, largura, comprimento e acesso, a sinalização do piso, faixas LBO,
que é aquela linha contínua, LFO, linha de faixa pontilhada, travessia de pedestre, e suas placas de orientação e de regulamentação deverão atender ao Código de Trânsito. Não se esqueçam que também deverá seguir os requisitos do Corpo de Bombeiros a respeito de acesso das viaturas, ou seja, se o projeto do condomínio, pessoal, foi entregue aprovado, cuidado com as alterações. Sobre a velocidade máxima, os limites máximos de velocidade permitido pelo CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, para o condomínio é de 10 km por hora, que é para as vias particulares. E aqui vai a dica que falei lá no início do vídeo. Quanto à permissão de acesso de visitantes motorizados, somente deverão ser permitidas caso ele apresente na portaria suas habilitações, pois no caso de passivo dentro de um condomínio com um motorista desabilitado, poderá gerar enormes problemas à gestão do empreendimento. Diga lá nos comentários, você sabia disso? Essa mereceu o seu like. Diz que não. Compartilhe e se inscreva no canal. Não deixe de fazer isso, por favor, vai me ajudar bastante. Apesar desta série de regras em todas as esferas, não raramente encontramos em alguns condomínios residenciais práticas e comportamentos no trânsito que contrariam o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. E por mais incrível que possa parecer, em alguns casos, por exemplo, essa situação é imposta aos funcionários da área de segurança para que conduzam as motocicletas sem utilizarem o capacete de segurança, descumprindo uma previsão legal que pode não só prejudicá-los, mas aos moradores também. Não é raro encontrar dentro dos condomínios pessoas cometendo infrações de trânsito, sendo os temas mais comuns. Menores dirigindo carros, motocicletas, quadriciclos, excesso de velocidade, estacionamento irregular, a falta do uso do cinto de segurança, entre outros. A sensação é de que as leis de trânsito não são aplicadas dentro de um condomínio por ser uma propriedade particular, o que reitero, isso não é verdade. Bom, e chegamos no terceiro assunto, drones. Uso de drones em condomínios, regras e cuidados. Uma prática que tem se popularizado é o uso de drones por moradores de condomínios. Diante disso, os síndicos devem estar atentos à forma como é feita a utilização desses dispositivos, bem como atuar para garantir a privacidade e o respeito à segurança dos moradores. Os drones têm capacidade de registrar imagens, portanto, os moradores que se utilizem desses dispositivos devem respeitar a privacidade dos vizinhos. Por isso, é importante que haja bom senso. No caso de drones que são operados por terceiros, que não residem no condomínio, a recomendação é entrar em contato com autoridades policiais. É importante destacar que existe legislação que prevê direitos e deveres em relação aos usuários de drones. O Código Brasileiro de Aeronáutica e as normas da Agência Nacional de Aviação Civil, o ANAC, são os principais regulamentos para estes casos. O uso irregular de um drone, por exemplo, não deve acarretar alguma responsabilidade ao condomínio, uma vez que a lei prevê responsabilização do indivíduo. Os síndicos também podem inserir na convenção do condomínio ordenamentos em relação ao uso dos drones, para que os condôminos estejam cientes dos deveres em caso do uso irregular ou inadequado. Neste caso, os condomínios podem considerar estabelecer restrições de uso para drones, especificando áreas designadas para operações e horários permitidos. Isso pode ajudar a minimizar os impactos negativos. Síndicos e condomínios podem ser responsabilizados por permitir o uso indevido de drones em suas áreas. Bastante informação, hein? Mereço like ou não mereço?
Compartilhem essas informações e, é claro, se inscreva no canal. Obrigado por ter ficado até aqui. Tchau!